essa ideia de estratificação e usar na minha floresta? Como que eu vou pensar a biodiversidade na minha agrofloresta? Então, eu entrar aqui a densidade No solo, mas a gente pode pôr ele aqui, banco de semente. E o cruzamento entre elas? Sim. A importância da biodiversidade aí, que são os polinizadores que você falou. Como que eu trabalho a sucessão ecológica na minha agrofloresta? Como que eu vou levar esse princípio de uma planta cuida da outra e uma planta substitui a outra durante o tempo para a minha agrofloresta? Vamos pensar numa horticultura, hortaliças crescendo. Qualquer um de vocês, vamos tentar colocar de tempo 0 até o tempo 3 meses, 90 dias. Elenquem as hortaliças que saem primeiro. O que isso significa? Produz primeiro até a que vai produzir com 90 dias. Rabanete. Rabanete é a primeira. Rúcula. Alface. e couve. Couve. Repolho. Repolho. Cenoura e repolho na mesma época. E mandioca ou rúcula, né? Mandioca. Berinjela. Mais 6. 90 dias a gente não tira mandioca ainda, né? Pimentão, giló. Pimentão, pepino, abóbora, melancia, Milho. o milho, o giló. O milho é para, mas depende, se for para colher ele verde, com Milho a gente já consegue, para colher ele verde a gente consegue. Então a gente conseguiu elencar, certo? Agora, será que nós conseguimos plantar essa galera tudo junto? consorciar. É possível Fazer o consórcio. fazer o consórcio. O que é o consórcio? É uma combinação de espécies diferentes que elas vão crescer juntas, mas em tempos diferentes. E aí eu vou entender como que eu vou trabalhar o espaçamento dela. Eu preciso saber o tempo que ela produz, mas eu preciso saber o quê? A quantidade. A distância, a quantidade e o que é importante para a planta crescer? Sol. O sol. Então eu preciso entender qual que vai precisar de mais sol, menos sol, quem pode viver na sombra de quem, para eu consorciar, eu fazer a combinação delas naquele canteiro, para que eu consiga produzir todas essas espécies na mesma área, no mesmo metro quadrado. E nós não estamos falando de uma linha de melancia, 1 metro, uma linha de abóbora, 1 metro, uma linha de... Não é isso que nós estamos falando. A gente está falando nesse canteiro aqui, de 1 metro por 1 metro, nós temos todas elas plantadas. A abóbora vai seguir um espaçamento tal. A melancia, outro espaçamento. Qual que é o hábito da planta? A abóbora é rasteira, a melancia também é rasteira. Será que elas se combinam? Se ela não se combinar, então eu vou fazer assim: uma abóbora, uma melancia. Ao invés de uma abóbora, uma abóbora. Uma abóbora, uma melancia. Uma abóbora, uma melancia. Ô, Rudá, e por exemplo, no rabanete, coloca a rúcula, coloca a alface, aí depois vem o alho poró, que fica por último ali, de todas essas coisas. Você pode ir replantando enquanto o alho poró tá, ou não? Depende dessa planta sua, se é o alho poró. Às vezes você consegue ainda fazer plantio de espécies que vão produzir rápido. Dependendo da planta que você tem aqui, você não consegue fazer essa volta. Você tem que colher o alho poró para depois voltar, abrir a clareira e fazer de novo. Até porque essa planta, no caso do alho poró, se fosse uma outra, ela vai crescer e vai ocupar todo aquele espaço com sombra. E além da sombra, nós temos uma coisa que é informação. Então, o que dá para a gente fazer de paralelo, que é informação? Dá para a gente pensar numa escola. Por exemplo, no nosso curso, a gente conseguiria ter criança aqui nesse curso? Depende da idade da criança, né?
e da persona da criança. Se for pequeno, atrapalha. Depende da instrução que você deu para a criança. Se você instruir a sua criança... Não, assim criança. Eu acredito que não funciona. Não funciona, gente. Eu falei Por fotossíntese. mais educada que ela seja. Eu falei sobre fotossíntese. Eu falei Pode sobre ser fotossíntese. bebê, mas se for de um 6 para cima... Não adianta. Ela ainda tem não outras conhece, necessidades que não é a nossa. A criança ela tem umas necessidades que não é a da gente. Eles não absorvem tudo, mas alguma coisa... eles Não, eu concordo com você, mas ela vai, por exemplo, ter necessidades que nós aguentamos ficar 2, 3 horas e que elas não conseguem. Elas vão... Isso, ela não é a mesma coisa. Você daria conta de ficar assistindo aula no jardim da infância? Eu sim, agora outras pessoas já Você sei. não daria conta. O que eu tô querendo dizer é o seguinte: você não tá indo lá hoje, eu vou fazer uma caridade. Não, você vai ficar o resto do ano, todos os dias. E meu filho entra às 7h30 e sai às 4h30. Você ia ficar você não ia. Você não ia. Não dá conta. Você não ia, você não dá conta. Verdade. E você não é que você ia ficar ali, você ia tomar a sua atitude. É, Não, a professora vem, vamos escovar o dentinho. É isso. Você é uma pessoa mais velha, mas sendo cuidada por como se fosse uma criança. eu acho que nisso... Uma criança sendo cuidada como uma pessoa mais velha, dá errado. Que ela ia gostar se ela fosse a professora. Mas ela estando na condição de aluno, junto com esses alunos da... Gente, a gente sabe, a gente pode querer colocar, mas não dá Você certo. sendo a professora, você ia conviver bem. Por que não dá certo? Porque é sucessão, pessoal. É aquela sua pergunta, pra gente manter no foco, é a sucessão. Não dá pra eu trazer plantas que não são de clareira pra uma clareira. Ou você mandava ela escovar, não faz, você me tirando daqui. Eu quero brincar de massinha. Eu não vou te escutar. Entendeu? Não dá. Porque quando acontece a clareira, a gente entra na sucessão e a gente vai. Não vai, a gente não consegue. O que dá pra você fazer? Então eu vou montar um consórcio aonde eu vou estipular a idade máxima da minha planta para que eu consiga ainda, mesmo cultivando essa. Ou não, vou fazer o seguinte, eu vou fazer um consórcio até 90 dias. Colhi o de 90 dias, porque aqui que é uma coisa que o Delcio falou, isso aqui, ó, densidade. Então, ao invés de eu trabalhar com 100 plantas por metro quadrado, falando números, tá? 100 plantas por metro quadrado, eu vou trabalhar com 50 plantas por metro quadrado dessa espécie que é o milho, que é a minha última, para que eu tenha, quando ele estiver num padrão antes de colheita, tenha sol para ainda assim conseguir plantar um alface. Só que eu vou deixar de produzir uma quantidade de milho. Ou não, vou fazer o seguinte, vou fazer em densidade alta, porque colhi o milho, venho e volto. Por quê? O que é a colheita num sistema? É clareira. Perfeito. O que é a colheita num sistema de horticultura? Clareira. Então, quando você planta consorciado, você colheu o rabanete, o que você faz? Abre clareira para a rúcula. Você colheu a rúcula, você abre clareira para o alface. Só que não tá só o alface lá. Quem que tá lá junto? A couve, tá lá o milho, tá lá outras espécies, o repolho. Só que ele é bebê ainda. Só que você vai abrir uma clareira colhendo a rúcula, ele vai, crescer um pouquinho. Aí o alface forma. Ele fecha de novo. Cuida do bebezinho couve, do repolho. Você colheu o alface, clareira na galera. Aí o repolho é a época dele. Aí ele fala, agora é minha vez. Aí ele forma aquele repolhão. Aí no final do teu ciclo produtivo, você tem repolhos enormes nas laterais do canteiro e no meio você tem vários pés de milho. Se quiser um feijãozinho já subindo, porque você vai colher milho verde, então você vai colher o milho e dobrar o pé para o feijão se estruturar ali. Mas a couve, por exemplo, que fica, por isso eu perguntei também. porque porque a gente não corta, né? Não, só que o que acontece? Ela tá lá, ela folhou. Aí você Ficou tira bonita, aí folha, você tira, abriu, você deixa 3 folhas, Sim, dependendo do manejo da colheita, você deixa 3 folhas, clareira, poda, abrir sol, entra o sol, ela 3 folhas.
Só que aí a gente tem as espécies. A couve é uma espécie que ela vai permanecer no canteiro por mais tempo. Salsinha e cebolinha, idem. São ciclos de produção diferentes, porque o rabanete, se você plantar ele junto, o rabanete e a alface, eles vão crescer juntos, só que a alface, por ela ser mais demorada, o rabanete vai sair e o tempo que ela leva para formar, ela fez a cobertura com a sombra do rabanete, cobriu o solo para o solo não ficar queimando. Aí, quando você tirou o rabanete, a alface já vai estar num período que ela já vai estar fechando a parte de chegar ali, ou a cebolinha, ou a rúcula, porque o ciclo dela é rápido. A cebolinha, se você cortar ela vai manter um tempo que ela fica perene, você faz o corte ali, você mantém ela depois. A couve é a mesma coisa. Então, se você coloca espaçamentos que durante o ciclo da couve, ela tem que ser a couve, o repolho, a mandioca, então ela vai precisar de sol, mas o sol que ela vai precisar, até ela chegar à idade adulta, que você vai retirar e ter a colheita dela, você pode colher no mesmo espaço várias delas. Se incrementar a árvore, você vai colher ela depois de 4, 5 anos. O café, você vai começar a colher depois de 2 anos, mas o espaçamento dele para você trabalhar nele, ele tem um espaçamento que, se você utilizar ele, você pode colher arroz, você pode colher feijão, você pode colher várias outras coisas, pode mandioca. Você faz a cobertura do solo, protege o solo para fazer a matéria cair no solo, fazer a microbiota não queimar e manter o ciclo de rotação no mesmo espaço, mesmo curto, você ter várias produção no mesmo espaço. Perfeito. Isso Só aí. que o do café é mais largo, né? Não é só 1 metro. É isso mesmo. É a questão da Você solar. resumiu até a gota. Todos- Adquiriu o conhecimento. Perfeito. Todos eles precisam de luz solar. E dependendo da hortaliça que você pôr, que nem o alface, se você colocar ele na meia sombra, ela vai dar uma alface pernuda e não vai dar muita folha. Mas se você põe o almeirão ele vai produzir melhor do que no sol. Por quê? Porque ele precisa menos de... Ele tem uma estratificação diferente. Então você começa a reconhecer a estratificação nas hortaliças. Sim. E aí você fala, lembra, a estratificação é emergente, emergente é que gosta de mais sol. Extrato alto gosta de menos sol. Todas as plantas, a estratificação, que é a quantidade de luz que cada planta gosta de receber. Lembrando que a gente pode resumir em 4, que são as emergentes. As que gostam de receber mais luz solar. E elas ocupam 20% do maciço florestal. O que isso quer dizer? Que a sombra de copa dela é equivalente a 20% no solo. Aí nós temos a extrato alto, que vem logo abaixo da emergente. A ocupação dela é 40%. O dobro da emergente. O que isso significa? Aonde tem uma emergente, vai ter 2 extrato alto. Certo? E ela ocupa 40% desse maciço. Aí nós vemos a extrato médio, que é logo abaixo ao extrato alto. O extrato médio ele ocupa 60% desse maciço. Então, aonde tem uma emergente, 2 extrato alto, nós vamos ter 4, de 3 a 4 extrato médio. E abaixo do extrato médio nós temos o extrato baixo, que ocupa 80% do maciço florestal. Que isso quer dizer? Que a projeção da copa dessas plantas ocupa 80% do solo. Então, onde nós temos uma emergente, 2 extrato alto, 4 extrato médio, nós vamos ter de 6 a 8 extrato baixo. Vocês percebem que conforme eu vou descendo os estratos, a gente vai aumentando a quantidade de planta? Vai aumentando por baixo, né? Sim. Por que isso? Porque nós temos os filtros.
Quanto mais eu filtro a luz, menos luz chega. Quanto menos luz chega, eu tenho que aumentar a minha quantidade de planta para conseguir absorver. É a mesma questão da folha. Quanto mais alta a planta tá, mais clara pode ser a folha dela. Por quê? Ela não precisa de tanto cloroplasto, pigmentação, clorofila que ajuda na captação da luz para fazer fotossíntese. Porque ela já tá com o sol na cabeça. Lá em cima, né? Agora, quanto mais baixa a planta, de estatura, de estratificação, mais verde ela tem que ser. Porque o raio solar que vai chegar nela é mais filtrado. Então ela precisa investir em cloroplasto, em clorofila, que dá a coloração verde na planta. Por isso que ela é mais escura. Para absorver mais os raios solares, porque ele vai sendo filtrado. Porque na floresta não tem sombra. Sombra é isso aqui, ó. Isso aqui é sombra, é bloqueio de raio solar. O que eu estou apontando no chão. Isso é sombra. Então, isso... Só que a filtragem de luz, ela ainda permeia a luz. É um sombrite. Sombrite é... Então vamos supor, pega lá o sombrite. Tem o sombrite 80, o 50. Vamos supor que tenha 4 tipos de sombrite. O 10, o 40, o 60 e o 80. Aí você pega todos eles e põe um em cima do outro. Ainda assim não vai passar a luz? Sim, vai passar aí. Então, é isso que acontece na floresta. Na floresta é filtragem de luz. Ah, essa planta gosta de viver na sombra. Não, ela não gosta de viver na sombra. Ela gosta de viver em luz filtrada. Isso é importante porque nós começamos a colocar os termos corretos. Se eu estiver conversando com você, essa planta gosta de viver na sombra. Beleza, tá certo. Mas você já sabe que não é sombra, é luz filtrada. Essa planta gosta do ambiente interno. É por causa da luz? Às vezes é mais por causa do vento e a pessoa acha que é por causa da luz. Então as que tem cor mais escura, elas parecem então que se dá mais bem assim, mais na sombra. Que nem tipo o almeirão, o café, que tem a folha mais escura. O inhame, a taioba. Era a mesma pergunta, diferente. Então dá pra gente identificar que uma planta é de extrato baixo pela intensidade da cor dela. Sim, porque isso é o que a gente está estudando. A estratificação é algo novo, que está surgindo com o conhecimento ancestral, com o conhecimento agroflorestal. A gente não estuda estratificação nessa forma que a gente está aprendendo aqui na escola, na biologia. Eu estudei Então, 4 anos de ciências biológicas só a floresta. Eu estudei mais de 4 anos só floresta, o funcionamento da floresta. Mais de 4 anos estudando só isso. E como surgiu as gramas? Gramínea ela é de ambiente. Por exemplo, a maioria delas, nós temos gramíneas nativas, mas elas são de áreas de savana. É, para alimentar as manadas de ruminantes e pastadores. Porque aqui na nossa região... Porque não sai debaixo, geralmente, das árvores, elas, né, fica um negócio que não, você põe um monte de água, elas morrem, né? Elas não saem. porque ela precisa de bastante luz para viver. Avaliando E ela também é de áreas degradadas. O que isso significa? Que ela gosta de área ruim. Pauleira. Avaliando É bom pra pelas renovar o cores, solo, então. então. Uma jaqueira e um abacateiro estaria mais ou menos no mesmo Então, mas extrato. ela Eles são do renova, mesmo tipo, ela extrato. vai Um na paulálio também. ela renova, É do dá uma mesmo extrato. Não, mas aí esterquinha. ela Eu tô puxa vendo a mais. cor do Não, paulálio. agora roçando e você deixando a se matéria. ligou, você vai Aí entender. sim. Aí Mas você se o bicho pega, vir por comer exemplo, uma e levar leucena. embora, não adianta não. Você pega um guapuruvu. Você já viu que elas até mudaram o tipo de folha? Não é folha larga, é tudo folha fininha, folíolos que nós chamamos. Por quê? Porque ela mora lá em cima. Se ela bota folha desse tamanho, ela vai bloquear mais o sol ainda. Aí a natureza falou, vamos recortar todas essas folhinhas, fazer menorzinha, mais clara, para você filtrar a luz que vem. A leucena, então, é emergente. Ela é uma emergente, só que de sucessão ecológica mais rápida. E porque ela também não é da nossa Nem me fale, floresta, Luciano. ela é de uma Causa o quê? floresta baixa, vamos dizer assim, então. Né? É. Porque ela não é enorme. Não. Ela Tipo fica 10. um padrão aí de 8, 10 Isso. metros no máximo. Isso. Então a floresta de origem dela é uma floresta mediana. Isso, a flor... aí que é o que a gente estuda
para saber a diversidade, a densidade, é da onde vem essa planta. A acerola, por exemplo. Que estratificação vocês acham que é a acerola? Médio. Estão dizendo que ela é de extrato alto, parece. É de extrato alto. Já viram a cor da folha da acerola? Bem verdoso. É bem verde. Do É bem verde. Só que ela passa de 2 metros de altura, 3 metros de altura. Aí começa a quebrar. Não sei se achou 3. É, eu tô falando porque eu tenho 1,76, 70 e pouco, 2 metros tá aqui, né? Ela é mais alta que eu, então por isso que eu pus 3. Mas disso ela não passa. E ela é extrato alto. Sabe quem também é extrato alto? A jaca, a manga, o abacate. Vocês já viram, já conseguiu comparar a diferença de altura? Sim. Laranja. Só que a laranja é extrato médio, tá abaixo ainda. Só que a laranja e a acerola têm quase o mesmo porte. Sim. Só que a laranja é extrato médio e a acerola é extrato alto. Só que a acerola, ela gosta de mais sol do que a laranja. Só que são da mesma altura. Só que a laranja, ela vem lá da Ásia, da floresta. A acerola, ela vem da América Central. Então ela foi carregada. São tipos de florestas diferentes. Então você entra numa floresta da América Central, as plantas são mais baixas. Você entra numa floresta amazônica, as plantas são enormes, enormes. A Amazônia é floresta de gigantes, gigantes. Mas é por causa do solo também, né? É tudo. Região, condição, que é o que a gente vai entrar agora na nossa próxima aula. É clima, é quantidade de chuva, tipo de solo, radiação solar. Então, por exemplo, a gente tem o globo, a gente tem a linha do Equador. Vocês lembram disso? Sim. Tem a linha do Equador, eu posso fazer esse desenho. Tem a linha do Equador, os trópicos, trópico de Câncer e Capricórnio. Aí a gente vai para a zona temperada, aí a gente vai para os polos. Cada região dessa do globo recebe intensidade de luz diferente. E isso faz com que os habitantes, tanto planta quanto animais, de cada região dessa do globo cresça diferente. Por isso que alguns locais são bem parecidos com o Brasil, outros locais não são. Aí você pega porções que recebem mais luz, menos luz. E aí o que vem junto com a luminosidade, que a gente vem sempre falando? Fator de crescimento. O calor. Então, quanto menos luz a gente tem numa região do globo, menos intensidade de calor. Se a gente tem menos calor, a gente tem mais o quê? Frio. Aí a gente tem neve, a gente tem climas mais gelados. Por isso que a gente vai para Santa Catarina, Rio Grande do Sul, o negócio começa a pegar e ainda está dentro de uma região tropical. Isso também define a questão das plantas serem decíduas ou não. Serem o quê? Desculpa. Decíduas é uma forma de esquentar o solo também. Decíduo. Agrofloresta é cultura, você está achando o quê? Também é a mesma coisa. Pensa que é só metro que fala grego. Igual a palmeira? Qual que a gente... Eu tinha falado aquela... É a uva romana. A paineira. Paineira Sete também cocas. mas digo, pensa naquelas regiões bem frias do globo, onde tem O 7 copos mesmo, pé de 7 copos tipo também. aquela árvore do Canadá, Sei, da folhinha. No meio, aquela lá cai tudo. Cai. A uva romana também cai, né? E quando ela está em transição japonesa para também cair, cai. ela vai mudando de cor. Do verde vai para o japonesa, a sua é vermelho, romana, laranja, amarelo, até que cai, entendeu? E isso está diretamente ligado com o quê? Adubação, tipo de solo. Então, por que plantas de clima temperado, vai chegando o outono, elas perdem todas as folhas? Para entrar luz solar. Mas folha é o que a gente já viu? Matéria orgânica. E aí, o que vai acontecer com o solo, com o inverno? Vai Fortalecer. esfriar e vai congelar o solo. Então, o que a floresta faz? Gente, precisamos jogar toda a nossa matéria orgânica para o chão para congelar e os micro-organismos que estão lá naquele solo, o pouco da vida que tem lá, fazer a decomposição enquanto está congelado. Porque depois do inverno vem a primavera. E aí vai descongelar o solo e a matéria orgânica que ela depositou no outono já foi decomposta
e já é humus pronto para ser usado para as plantas que vão florescer, crescer na primavera. Que é diferente da gente. A gente não tem esse inverno, outono e inverno de congelamento. Exemplo mais fácil. Depois dessa atualização e desse papo, a gente vai para a caracterização ambiental e socioeconômica, que é a página 39 de fato.